Você que entrou aí agora, que a presença do Senhor venha, que essa doce presença do Senhor venha inundar o coração de cada um. Espírito Santo de Deus, venha nos inundar nessa noite, Deus. Inunda, Senhor, inunda. Ana Cássia, um beijo para você, Alê, Gil, Sim. Rebeca, Rosângela, Patrícia, querida, Kênia, um grande abraço, Gil, Raquel, beijos, meus queridos, pastora Cícera, Ioná, querida, aluna do curso, uma pastora ungida de São Paulo, queridos, obrigado. Marlene, querida. Pessoal, você que gostaria de fazer as suas perguntas, vai pegando aí o seu papel, sua caneta, nós vamos aqui responder algumas perguntas depois. Quero encorajar você a mandar sua pergunta aqui para a pastora Miceia. Para quem não a conhece, se você acabou de entrar aí na live, o nome dela é pastora Miceia. Ela é da igreja Nova Geração Church, lá de Quirinópolis, uma igreja movimentada em missões, uma igreja que respira missões, uma igreja que é resposta do Senhor para as nações. E é com muita alegria que nós queremos recebê-la nessa noite. Nós cremos que os nossos corações vão sair daqui cheios de mais e mais fervor para responder ao chamado do Senhor aí para as nações. Amém? Amém. Pastora, seja bem-vinda a essa mesa. Você está na sua casa, fica à vontade, E eu queria, começando, abrindo aqui com uma pergunta que eu queria que você compartilhasse conosco, e com os alunos que estão aí, com os amigos que estão aí na mesa. Como começou a sua história com missões? É a primeira pergunta que eu queria jogar à mesa sobre o seu coração. Fique à vontade para se apresentar, tá bom? E aí, Amém. Eu falar sobre Esther. Antes de você responder, essa pergunta, hoje, o Espírito Santo estava assim, borbulhando no meu coração sobre o posicionamento da Rainha Esther. Um livro profundamente cheio de alguns princípios de missões, mas o que me impactou meu coração e continua impactando meu coração na vida de Esther, é que ela entrou no lugar estratégico de Deus, um lugar profético em Deus para ser resposta para o povo, em especial para o seu povo, Ela tinha ali diante dela várias questões onde ela podia buscar coisas do seu próprio interesse, mas o coração dela estava tão assim alinhado com a vontade de Deus que ela entrou na brecha por um povo. Ela pagou um preço por um povo. E eu sei que Deus está levantando mulheres nesse tempo, sabe? Mulheres que vão estar respaldadas pela presença de Deus, pela dependência de Deus. Mulheres que vão ser alinhadas para esse tempo. Mulheres que vão perfumar, mas também vão apontar destinos, Ela não buscou o seu próprio destino. Ela buscou um destino que estava destinado no coração de Deus. Ela trouxe para a terra o destino que estava no coração de Deus. E eu creio nesse tempo, sabe? Mulheres sendo trabalhadas por Deus para alinhar um tempo, não para os seus próprios interesses, mas para o interesse que está no coração do Senhor para nós. Amém? Amém. Fique à vontade. Amém, pastora. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou. Amém, glória a Deus, Paz, Senhor, para todos. Saudades, viu, pastora? Ai, vocês são bênçãos na nossa vida, viu? Amém. Amém. Deus abençoe aí a Camila, Que o Senhor use a voz dela nas nações. Amém. É uma adoradora de nações. Sim, amém. Nossa, como estava forte a presença do Senhor aqui através do louvor, Amém. Glória a Deus pela vida da Camila, que o Senhor use ela tremendamente. Amém. Amém, pastora. Então, começando aí, Como a senhora já me apresentou, meu nome é Micé. Nós estamos aqui pastoreando, eu e meu esposo, João Batista, a Igreja Nova Geração Church, aqui em Quirinópolis, uma cidade pequena. E nós temos 2 filhas, a Débora, tem 14 anos, que ama as nações. A nação da Débora é o Camboja. Nós temos a Ana Laura, que amanhã faz 6 anos. E a nação que a Ana Laura ama é a Índia, E o Camboja, ela está aqui falando também que ela ama o Camboja, Nós temos outro filho, de coração, que é o Breno, também, que está aí conosco aí
nos assistindo. Então, nós estamos aqui, né, em Quirinópolis, pastoreando a igreja local, até que o Senhor venha, né? Então, nós estamos aí. Então, respondendo a sua pergunta, pastora, hoje orando, né, o dia todo por esse momento aqui, que nós estamos juntas aqui, o Senhor ministrou algo profundo no meu coração, né? Porque a gente sempre fica, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu ministre? Né? E algo que o Senhor ministrou profundamente aos meus ouvidos foi: fale o que está no seu coração, o que queima no seu coração. E missões queima no meu coração, né? Então, desde criança, eu via, né, os missionários, o pessoal vindo nas igrejas, e aquilo sempre tinha uma chama no meu coração, sempre tinha um desejo no meu coração por aquilo. Então, os anos foram se passando e aquela chama, ela fica guardada aqui dentro, né, pastora? Ela não some, ela fica aqui dentro para o momento certo ela despertar. Então, e aí em 2018, né, quando nós conhecemos a senhora e o pastor Léo, quando vocês vieram aqui em Quirinópolis pela primeira vez, né, a senhora lembra? E vocês trouxeram para nós, né, todo aquele projeto da Nations Help, as crianças, né, que vocês apadrinham, e aquilo aqueceu o meu coração novamente, aquilo queimou no meu coração novamente. A partir daquele momento, em 2018, né, algo ali, né, escancarou dentro de nós. E ali o nosso coração por missões se abriu totalmente, a nossa igreja abraçou, né, esse projeto. A nossa igreja respira missões hoje, mas começou com uma semente lançada lá atrás, né? Isso é muito importante, né? Eu queria ressaltar isso muito para as pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes tem pastores aqui que estão nos ouvindo, aquela sementinha que você lança no coração das crianças, Verdade. Né, lá atrás, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Né? Foi o que aconteceu comigo, uma semente lançada lá atrás, no meu coração, no momento certo. Né? O Senhor veio e ali ela começou a produzir. E hoje nós estamos com uma igreja que ama missões, pastor. A senhora nos conhece, nós amamos missões, nós amamos crianças, nós trabalhamos com crianças. E nós levamos isso para as crianças, né? Para que elas possam amar as nações, que elas possam cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, a ordem do Senhor, que foi o ID. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E pastora, assim, muitas vezes, né, a gente vê assim os líderes incendiados e a igreja não consegue receber aquilo, não consegue beber da fonte, né? E o que eu vejo na sua vida, né, na vida do pastor João, é que esse óleo que escorre pela barba vai descendo para o restante do corpo e todo mundo parece que está na mesma pegada que vocês. A mesma paixão que os pastores liberam do altar para as nações é aquilo que a igreja vive. Sim. E aí eu queria assim, saber como foi esse processo assim, de você ser uma transportadora disso, sabe? Você recebeu e com a mesma paixão, com a mesma intensidade, você liberar isso sobre a igreja e a igreja em totalidade beber dessa fonte, sabe? Que eu vejo hoje a reclamação de muitos pastores meu Deus, eu tô frustrado. Eu amo as nações, mas eu não consigo que as minhas ovelhas tenham essa visão, esse despertamento. Então eu queria que você, assim, né, dividisse conosco como você chegou nesse lugar para que a igreja também conquistasse também isso, sabe? Amém. Pastora, sabe o que eu vejo? Você pode falar de missões para as pessoas, mas o que vai contagiar as pessoas com o trabalho missionário é o que você vive. Entende? É o que queima dentro de você e precisa queimar. Né? Porque quando você queima, quando aquilo queima no seu coração, quando aquilo é uma paixão dentro de você, as pessoas ao seu redor, elas também vão se apaixonar. Quando você é apaixonado por Jesus, quando você se parece com Jesus, as pessoas em volta de você, elas também vão se apaixonar de Jesus. Então, os líderes, eles precisam primeiramente, queimar, amar, né? Se apaixonar pelas nações, se apaixonar pelos perdidos,
ter compaixão, né? E quando você, aquilo no seu coração queima, é mais forte, né? Você também contagia as outras pessoas, né? Porque essa ordem, ela não foi dada somente para a igreja daquela época, quando Jesus falou aos seus discípulos lá, quando ele disse, né? Portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, portanto, ide e ensinai. Né? Então, essa ordem ela não foi dada somente para a igreja naquela época, mas ela é um imperativo para a igreja hoje. Né? Então, a missão da igreja local hoje é cumprir o plano de Deus de reconciliar a humanidade através do Evangelho até os confins da terra. Então, quando nós líderes, nós vivemos isso, nós fazemos isso, as nossas ovelhas, elas também vão querer viver isso. Amém? Amém. Outra coisa, assim, pastora, que eu percebo muito, assim, por exemplo, a forma mais estratégica que eu vejo que alguém que entendeu com assertividade o seu papel nessa área de ser resposta para as nações, eu vejo assim, é o fruto dentro da casa. E aí eu quero colocar o seu olhar, mulher, para dentro da casa, porque eu vejo hoje muitas mulheres missionárias frustradas, tipo assim, meu Deus, eu fui uma missionária muito atuante, aí depois que eu fui mãe, aquilo foi se esfriando no meu coração e eu fui me esquecendo, eu fui me distanciando do propósito e tal, e eu vejo que não há distância quando você tem um propósito, não há empecilho quando você tem uma paixão no seu coração. Porque os nossos filhos, a nossa casa, a nossa primeira seara, que é a nossa casa, ela passa a ser incluída dentro do nosso propósito, né? Ela é incluída, ela faz parte do nosso propósito. E ali você começa a ver dentro de uma casa a manifestação do testemunho de o Senhor me chamou também para esse campo missionário, né? E eu vi muito isso todas as vezes que eu vou na sua casa, assim, né? Eu tenho o prazer de estar, né, na sua mesa, de estar os dias lá, como com vocês, né? Passo tempo com vocês. E, né, a gente vê, assim, na vida das crianças, um reflexo também disso, né? Eu fiquei no quarto da Dedé, né, da filha mais velha, e quando eu fechei a porta para, né, para estar lá dentro do meu marido, eu vi a primeira coisa que me chamou, me inspirou, foi uma bandeira tamanho da parede, da loja, e de uma outra nação que eu não me lembro. Filipinas. Atrás da porta havia vários alvos e palavras proféticas que ela havia recebido de Deus para aquelas duas nações. E ali eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo, sabe? Eu falei, uau, essa mulher, ela está gerando algo profético, não somente no altar, mas ela entendeu que também a sua casa é um campo missionário. Que também aquelas duas crianças que estão ali, elas também vão ser despertadas no propósito que Deus gerou no seu coração. Então, eu vejo muito isso nesse tempo, sabe? Mulheres que estão dando frutos, independente de ser uma dona de casa, alguém que cuide do seu lar, alguém que não tenha um ministério que é atuante na igreja, mas que ela entendeu o seu primeiro papel. E eu vejo hoje uma geração de mulheres frustradas. Ela não consegue dar conta das coisas, então elas se frustram e elas não percebem a riqueza do testemunho vivo no lar, dentro das suas casas. Como uma boa esposa, como uma boa mãe, como uma boa discipuladora, né? E aí eu queria pedir para você derramar isso sobre, né, as mães que estão aqui. Eu sei que são mulheres também que têm chamado, que anseiam por um dia pisar em uma nação. Eu queria que você desse aí uma paletinha para a gente sobre isso também, sabe? Dessa experiência sua dentro desse campo missionário que é a nossa casa. Amém. Sabe, pastora, nos últimos tempos, eu tenho ministrado para as mulheres da igreja o seguinte, que algumas de nós, né, vou me incluir nisso, algumas mulheres hoje, elas precisam fazer um caminho de volta dentro da sua casa, entendeu? Algumas se perderam no caminho, se perderam nas suas funções e estão aí perdidas dentro da sua própria casa. Então, muitas hoje precisam fazer um caminho de volta dentro do seu lar, com seu esposo, com seus filhos, restaurar os fundamentos que foram quebrados, estabelecer fundamentos dados por Deus, porque o primeiro propósito que o Senhor nos chamou foi para gerar dentro da nossa casa. Né? Gerar dentro da nossa casa. Então, a primeira coisa, eu preciso gerar dentro da minha casa.
né? Eu já gerei os meus filhos naturais, mas agora eu preciso gerar eles espiritualmente. É responsabilidade minha, né? Ensinar os meus filhos, né? Eu li um livro do pastor Cote, Avivamento do Odre Novo, e ele diz algo interessante. Ele fala que o pai, ele dá direção, e a mãe, ela ensina. Olha que forte isso, né? Então, nós mães, nós temos um papel dentro do nosso lar, que é ensinar os nossos filhos. E às vezes, tanto, né, não falar demais, mas assim com as nossas atitudes, com a nossa vida. Isso vai fazer uma diferença, né, dentro da nossa casa. E às vezes você está me ouvindo aí, você que é mulher, e eu ministro isso muito para as mulheres da igreja, né? Porque algumas precisam fazer um caminho de volta dentro da sua casa e se encontrar lá dentro para o primeiro propósito que o Senhor chamou, foi cuidar da sua casa, né? Ser uma ajudadora idônea para o seu esposo, né? Ser um exemplo ali de esposa, ser um exemplo de mãe e queimar no seu coração. E queimar no seu coração pelo Senhor. Né? Porque quando você queima, quando você tem uma paixão aqui, quando você vive aquilo que você fala, não tem como, pastora, toda a sua casa também não se render àquilo. Amém. Não tem como. Né? Então, nós mulheres, nós somos chamadas pelo Senhor primeiro para restaurar o nosso lar para esse tempo. Restaurar os fundamentos. Né? Proclamar fundamentos dentro da nossa casa. Porque hoje nós sabemos que os lares hoje estão tão destruídos, né, pastora? Estão tão destruídos. Às vezes na igreja o ministério está muito bem, né? Está fluindo muito bem, mas quando você vem para dentro da sua casa, não está bem. Então não adianta você ter um ministério fluindo, mas se o primeiro ministério que é dentro da sua casa, né, ele está ali todo destruído. Então primeiro o Senhor te chama a reestabelecer fundamentos dentro da sua casa. Fazer um caminho de volta ali. Né? Estruturar os seus filhos na palavra. Ser uma ajudadora para o seu esposo. E a partir dali, né, você ir para fora. Até os confins da terra. Amém? Amém. Outra coisa, pastora, que eu escuto muito das mulheres é assim... Meu marido ainda não foi despertado. Ele é cristão e ele ainda não foi despertado. Eu sou muito atuante, eu sou muito... Né, eu faço muitas coisas na igreja, eu tenho um chamado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É cheio de dons. Mas o marido ainda, coitadinho, tá lá, pertinho. E ele se acomodou, né, nesse lugar. Né? Ele foi colocado nesse lugar. E aí eu queria ver a sua opinião a respeito disso. Qual é o conselho que você dá para essa mulher? Joelho no chão, minha querida. Pastora, Deus, quando ele chama os dois juntos. Ele não chama um para deixar o outro. Né? Eu costumo falar que Deus não une pessoas, ele une propósito. Então, se você, essa pessoa que você está casada com ela, que você tem uma aliança com ela, né? O Senhor colocou ela na sua vida, né? Você precisa ser uma intercessora pelo seu esposo. Né? Porque ele vai chegar lá. Tem muitas mulheres que falam, não, meu ministério está fluindo, Deus está comigo, eu vou deixar ele para trás. Não, querida, você está errada. Você precisa voltar, fazer um caminho de volta, pegar na mão do seu esposo, interceder por ele. Amém. Até que ele também se levante junto com você, para um só propósito que o Senhor te chamou. Amém, é verdade. Amém? Amém, é verdade. E é um processo, né, pastora? Pastora, é um processo, a nossa vida é um processo. Para nós chegarmos no lugar onde o Senhor nos colocou, nós passamos por um processo. Foi muita renúncia, foi muita dor, foi muito perdão, foi muita bacia, foi muita toalha. Então, nós estamos num processo. E às vezes nós estamos um pouquinho além do nosso esposo, né? Você que está me ouvindo, às vezes você está um pouquinho além do seu esposo, você já passou por esse processo, mas ele também precisa passar, o Senhor ama ele da mesma maneira. E o Senhor também tem um propósito, um chamado para a vida dele, né? Só que às vezes umas pessoas, elas passam mais rápido pelo processo, outras são mais devagar. E nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Exatamente.
Exatamente. E eu vejo assim, sabe? Assim, eu acho que muitas acham assim, se eu parar, eu vou retroceder. E muitas vezes o parar, esse parar para que ele te alcance, para que ele alcance a estatura que Deus tem para ele, é ganho. É ganho, você está investindo na vida dele. Eu me lembro que quando eu vim, né, de uma outra igreja para Minas, né, que era a igreja do meu marido, o Senhor falou para mim, você vai ter que se aquietar e você vai ter que entregar tudo que você faz na igreja. Porque senão, filha, você é muito acelerada. Você vai ter que pegar uma posição que eu tenho para você, que não é agora. Você agora, sua missão agora é ser esposa. Você vai ter que ser esposa. E outra coisa, você vai ter que ser intercessora. E a intercessão, pastor, eu tenho visto muito isso na vida das mulheres. Elas não têm muito a paciência de gerar. Nós estamos em uma geração muito rápida, muito acelerada, sabe, que não tem paciência de permanecer nesse lugar. E a gente esquece que nesse lugar é um lugar de governo de Deus. Deus está chamando você para você governar nesse lugar, né? Você tem uma responsabilidade diante de Deus de gerar isso. Por isso que Ele nos deu o útero, para você gerar as coisas, para você gerá-lo na intercessão. E muitas vezes, né, muitas mulheres, ela acha que a guerra dela é aqui, ó. Na horizontal, não, na vertical. Mas a nossa luta é horizontal. É o quê? Vertical. Já tá me corrigindo. Vertical. A nossa luta é aqui, é com os céus. Quando eu entrei na presença de Deus, eu tenho que entender, ter visão e entender. Eu tô trazendo aquilo que Deus tem para ele, para a realidade da terra. E a mulher, ela vai ao contrário. Primeiro ela vai para ele, depois vai para Deus. Ou primeiro eu vou para o pastor, depois eu vou para Deus. Ou então depois eu vou pro, sei lá, para o meu amigo, para minha amiga, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou gerar isso debaixo de uma atmosfera de crítica, de castração espiritual. Quantas mulheres estão castrando seu marido debaixo de uma atmosfera de murmuração, de fofoca, de crítica? Então, palavras negativas, né? Palavras negativas, palavras de peso. A gente precisa entender que você, através das suas palavras, você tem o poder de gerar vida. Sim, sim. A mulher que gera no espírito, na oração, ela tem que aprender a gerar debaixo da intercessão profética vida sobre o seu marido, vida sobre o chamado do seu marido. Gerar essas coisas proféticas que Deus tem para ele nesse tempo e sendo responsável por isso debaixo dos céus. Quantas coisas que o meu marido está vivendo hoje, pastora, que eu gerei debaixo de chaves. Eu via chaves saindo da minha boca, eu via decretos. Eu falei, Deus, eu sou uma mulher de decretos. Onde a tua palavra vai, Senhor, as coisas acontecem, porque a tua palavra é o poder de Deus. A tua palavra é o poder de Deus. Então não tem como, mulher. Se o seu marido ainda está numa situação que não foi a promessa de Deus para o seu coração, você ainda não está vivendo em plenitude que Deus prometeu a você, você tem esse poder, você precisa usar esse poder, né? Usar. E muitas vezes nós negociamos, não é verdade? Sim. A gente negou. Quantas mulheres eu dou uma direção, oh, querida, tem que fazer isso, o caminho é esse, a receita é essa, a bula é essa, não tem outro, não podemos negociar. A mesma coisa você vai no médico. Você vai no médico, aí ele fala, seu diagnóstico é tal, a receita é tal. Aí você pega, sai de lá, você pega a receita e rasga e joga fora. Eu não consegui essa receita, eu vou tomar o remédio que não cabe. Você não vê muito isso na igreja hoje, as mulheres? Você dá uma direção, você precisa orar mais, você precisa pagar um preço de intercessão, você precisa jejuar, você precisa orar com o seu marido, ministra ele com sabedoria. A Bíblia fala que a mulher calada, a mulher sábia, ela santifica o seu marido. Então você precisa... Aí entra aqui e sai por aqui. Como é difícil, né, a pessoa entender esses processos, né? Que o Espírito Santo nos ajude debaixo de revelação, para que a gente traga um entendimento real e vivo com a nossa vida, né? Mas outro assunto que eu queria também compartilhar com você é sobre o projeto Meninas lá de Pão, né? Casa de Pão, é uma referência da MCM, né? Nós somos parceiros também lá do pastor José Rodrigues. Nós amamos aquela visão.
Nós temos uma aliança também com eles. Eu queria... Como chegou esse projeto aí, que é uma referência aí, né? Na igreja de vocês, tem alcançado, alimentado tantas crianças. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho também pra gente não esquecer de compartilhar isso. É verdade. Então, pastora, é um projeto muito lindo, né? Casa de Pão é uma bênção. E novamente, né? Foi quando nós conhecemos vocês, né? Vocês têm um trabalho com as crianças e aquilo ali já acendeu uma chama dentro de nós. E quando nós conhecemos a MCM, um dos projetos que mais nos chamou a atenção foi a Casa de Pão pela realidade das crianças, né? Então nós já estamos aí acho que com 3 anos, né? De Casa de Pão, mais ou menos. Nós estamos hoje com 45 crianças, para a glória do Senhor. Né, tem uma equipe maravilhosa, né, que eles fazem tudo, né, para a glória do Senhor. Nós estamos aí mais ou menos com 20 voluntários, mais ou menos isso, né, pessoas que dedicam seu tempo a essas crianças. Uhum. E nós estamos, além da Casa de Pão, nós estamos com a Igreja de Criança agora, pastor, está sendo uma bênção mesmo. Então, nós estamos investindo nas crianças, né, a nossa igreja, né, além de respirar missões, nós estamos aí investindo nas crianças, porque nós entendemos que nós precisamos cuidar da próxima geração. Né? Nós precisamos plantar algo nessa próxima geração que está vindo. Né? Onde o inimigo tem tentado tanto aí, né, roubar a identidade das nossas crianças. Então nós entendemos que nós precisamos aí plantar o evangelho no coração dessas crianças. Então, a Casa de Pão tem sido bênção na nossa vida, nós temos aprendido muito com as crianças. O Senhor tem derramado... Quantas crianças já tem lá, pastora? 45. Isso, de 45 a 50, varia, né? No final de semana. Então, assim, o Senhor tem derramado uma compaixão em nós por essas crianças, né? Então, hoje, a nossa igreja ela é toda envolvida com crianças. Né? Porque nós acreditamos nessa próxima geração e nós precisamos deixar o evangelho, né, dentro do coração dessas crianças. Porque eu creio, sabe, pastor, eu creio que crianças elas vão ser incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos isso lá na Casa de Pão, antes de começarmos lá no sábado. Nós profetizamos isso, que as crianças saiam desse lugar incendiadas e que elas cheguem na sua casa e que aquela chama que está dentro dela, elas toquem o coração dos pais e que os pais venham converter através, né, das crianças. Através das crianças. Né, vem se converter ao Senhor. E eu creio nisso, pastora. Eu creio no avivamento que está chegando através das crianças. Eu creio nisso. Eu creio que crianças vão tocar os seus pais. Elas vão chegar, né, em casa e elas vão liberar uma palavra sobre a vida dos pais. Os pais vão se arrepender dos seus pecados. E os pais vão ali chorar em arrependimento. E eles vão aceitar o Senhor Jesus através das crianças. Como eu creio nisso. Que está chegando um tempo de avivamento. Um tempo de avivamento na terra. Né? E através dessas crianças, nós vamos tocar as nações. Sabe, pastora, nós tivemos um congresso, né, da MCM no final de semana, ali, um congresso de adoração e missão. Pastora, como foi lindo. Eu cheguei perto de uma criança, né, de 10 anos, a Marina, e ela estava lá chorando na cadeira. E ela chorando lá no momento. E eu falei, Marina... Minha filha, qual nação tá queimando o seu coração? Pastora, ela falou assim pra mim, Brunei. Eu falei, meu Deus, onde fica Brunei? Deixa eu procurar aqui. Uma criança chorando por Brunei. Fala, meu Deus, é isso, pastora. É esse tempo que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. E Ele quer liberar essa unção sobre as crianças. Ele quer liberar essa unção. Amém. Como eu creio nesse tempo. Pastora, nós estamos vivendo um tempo aqui, e eu profetizo aí, né, para todos que estão assistindo essa live,
que o Senhor também vai alcançar a sua cidade, a sua igreja com essa unção. Nós estamos vivendo um tempo aqui que crianças de 8 anos, 10 anos estão terminando a leitura da Bíblia total. Meu Deus, como isso é lindo! Como isso é lindo! Eu fico, meu Deus, como isso mexe comigo, sabe, pastora? Porque nós temos aí adultos de 30 anos que estão na igreja, não sei quantos anos, que nunca nem leram a Bíblia totalmente. E hoje crianças com 8, com 10 anos estão terminando a leitura da Bíblia. Sabe por quê, pastora? Porque estão vendo o exemplo dos seus pais dentro de casa. O exemplo grita, grita. Então, elas estão vendo isso, meu Deus, e eu profetizo isso para você que está ouvindo. Eu profetizo sobre a sua casa, mãe. Eu profetizo sobre a sua casa, pai. Né? Que o seu testemunho, que o que seus filhos vão ver dentro da sua casa, vai gritar dentro deles. Aleluia. Sabe, pastor, hoje nós estamos vivendo um tempo que nós estamos profetizando sobre as crianças. Crianças, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero casar, eu quero ter uma família. Olha que lindo isso! Glória a Deus. Olha que lindo que o Senhor está fazendo no nosso meio. É chegado um avivamento sobre nós. Amém. Glória a Deus. Como meu coração queima quando eu falo isso. Como queima isso. Sabe, o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar, sabe, pastora, nesse projeto. O Senhor tem Ele segurado todas as nossas palavras que nós temos lançadas profeticamente sobre essas crianças, sobre aquele projeto. E sobre as nações da terra. Né? Tanto é que o slogan da nossa igreja é um guerreiro, né? Com arco na mão. E eu quero isso, eu quero liberar essas crianças, né? Sobre as nações da terra, que elas façam diferença. Em nome de Jesus. Meu Deus, é como isso. Nossa, como isso mexe comigo, pastora. Nossa nação. Ver as crianças com as bandeiras das nações, as crianças, né, profetizando sobre as nações. No último domingo lá na igreja de crianças, nós tivemos as irmãs lá prepararam um culto sobre as regiões do Brasil e as crianças abençoando as regiões, foram caracterizadas com as regiões, abençoando as regiões, profetizando que o nome do Senhor será exaltado em todas as regiões do Brasil e em todas as nações da terra. Como eu agradeço o Senhor por esse tempo que eu estou vivendo, pastora. E vendo isso acontecer no meio das crianças. Aleluia. Que o Brasil todo viva essa realidade. Em nome de Jesus. E as maiores experiências com criança que eu já ouvi foi aí na sua igreja, né? Amém. Daniel falando do arrebatamento. E pastora, muitas pessoas elas estão achando que atuar com a área infantil é perda de tempo. A gente vê muita igreja assim, tipo assim, olha, a criança, não vou nem perder meu tempo. E tá esquecendo que o alvo desse tempo são as crianças para Deus. Vou dar só uma tarefinha para pintar, né? Tem igreja que dá só tarefa para os meninos pintar. No ministro. Só para interter as crianças. E não é esse tempo. Eles não entenderam ainda o poder do testemunho. Tem um chamado, mas ainda não encontraram o seu propósito. Não encontraram para que Deus criou, né? E a gente acabou agora de lançar um curso, que é esse curso Missões com Propósito, para trazer esse despertamento na consciência da igreja no Brasil. Porque toda igreja no Brasil é chamada, toda igreja do Senhor. Se você participa desse movimento do céu, toda igreja do Senhor é chamada a testemunhar. Você é um missionário. Você que é dona de casa é uma missionária. Você que é uma pastora, você é missionária. Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro. Ele abriu o caminho para que eu e você passasse por esse caminho, apontando uma nova geração, levando outras pessoas para o alto, para o propósito. Então, esse curso que o meu marido escreveu, pastor, é para trazer esse entendimento para a igreja no Brasil, que toda igreja é chamada a testemunhar. Agora, a consciência é onde é o seu campo. Pode ser que o seu campo não seja numa cidade, numa igreja. Pode ser que o seu campo seja a sua casa, queridos. Mas você precisa entender qual o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito que Ele estabeleceu para a Mônica? Qual o propósito que Ele estabeleceu para a Miceia,
para Arlene, para Ioná, para Priscila, para cada um de nós. A gente precisa abraçar isso no Senhor, sabe? Eu vejo uma geração que foge disso, que vê o propósito de Deus como um peso, né? É pesado. Estar nesse lugar é pesado, mas se for Deus que colocou você lá, o fardo dele é suave e é leve. Eu convido a você a se inscrever lá no nosso curso missõescompropósito.com.br, se alistar no grande exército de Deus, se aliste lá para que você seja uma potência nas mãos do Senhor. Seja na sua casa, gerando seus filhos como pastora, seja como uma missionária nas nações, seja como uma professora dentro de uma faculdade. Querida Dani, que é a ovelha da Miceia, ela é professora numa escola. E lá ela ora, ela intercede pelos alunos. Ela não pode pregar lá, mas ela é uma carta viva lá dentro. Sim. Ela influencia os seus alunos através da sua vida, né, das suas ações, das suas palavras. E eu quero encorajar essa geração a viver isso. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, né, pastora? Tem um contentamento. Tem um contentamento que só Deus pode liberar sobre nós. E pastora, a Priscila Valém mandou aqui uma pergunta para você, escrita assim: pastora, qual é o maior desafio em plantar nos corações o amor pelas nações e por missões? Qual que é o maior desafio? Ixi. Ô, pastora, deixa eu dizer aqui, é Priscila, né? Priscila Valém. Ô, Priscila, deixa eu dizer uma coisa para você. O maior desafio é a renúncia. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas não querem renunciar à sua vida em função de outra vida. Entendeu? Elas querem viver os seus sonhos, pastora. Né? Elas não querem renunciar ao seu sonho em favor de outras pessoas. E missões é isso. Missões, você tem que renunciar à sua vida, o lugar onde você está, para ir para um lugar onde o Senhor vai te mostrar. Né? Foi o que ele fez com Abraão, né? Ir para uma terra, para um lugar onde eu vou te mostrar. Amém. Então, para você amar missões, para você viver missões, você precisa perder a sua vida. Você tem que ser um morto andando por aí. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que há uma terra esperando para ser arada. Há uma chuva seródia e temporã sendo retida, esperando eu e você se decidir. Aleluia, verdade. Pastora, a Rebeca, ela fala assim: infelizmente, muitos pais não compram nenhuma Bíblia infantil para os filhos, pastora. Sim. É isso mesmo, né? Não compra. Pastora, sabe o que nós fizemos? Acho que foi o ano passado, nós, através de uma atitude de uma irmã, né? Nós começamos a comprar Bíblia e nós distribuímos mais de 500 Bíblias para as crianças. E não é biblinha pequenininha, não, é Bíblia boa mesmo, sabe? Bíblia com leitura diária. Né? Então, toda criança hoje que entra na casa de pão, ela ganha uma Bíblia. Pode ser que ela não volte mais, mas ela ganha uma Bíblia. Né? Tem a Bíblia lá, tem com QR Code, né? Que elas gostam, né? Hoje o celular, né? Então, a criança que não sabe ler, ela coloca lá pelo QR Code, ela vai ler. Então, toda criança que entra na igreja, ela ganha uma Bíblia. Aleluia. Nós fazemos isso, né? Porque nós cremos na próxima geração. Nós cremos na próxima geração. Aleluia. Essa Bíblia aqui, ó. Vou mostrar. Olha aqui que linda que ela é, pastora. Ó, ela tem uma história para cada dia. Uma história para cada dia. Entendeu? E entre várias coisas que nós investimos. Sabe, pastora? Uma vez eu comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, me dá os que ninguém quer. Tem hora que a gente faz umas orações doidas, né? Senhor, me dá os que ninguém quer. Me dá os que ninguém quer. E com o passar do tempo, o Senhor começou a mandar as crianças a nos envolver com esse projeto. E aí, um dia, o Senhor ministrou no meu coração que os que ninguém queria trabalhar era com criança. Uau! Porque criança dá trabalho, não dá, criança não trabalha, criança corre, grita, né? Então você tem que investir. E aí, o Senhor falou assim: os que ninguém quer são os pequeninos. E aí que nós começamos. Né? E graças a Deus, o Senhor me presenteou com uma equipe maravilhosa. Né? Então, pastor, pastora, líder que está aqui me ouvindo, às vezes você é líder do ministério infantil da sua igreja, né? Mude essa realidade.
né? Invista nas crianças. Invista, vale a pena. Outra coisa que me impactou, pastora, foi a vida de uma ovelha sua chamada Marlene. Marlene. Ela tá aqui assistindo. Eu vi, mando um beijo para ela aqui. Ela faz tapetinhos de oração. Tapete de oração. Para as crianças. E ela escreveu versículos, acho que mais de 100 versículos pequenininhos, que é uma pílula. São as vitaminas, né? Vitaminas. Vitaminas do avivamento. E ora em cima do tapetinho e vai colocando. Menina, ela deu pro Davi um tapetinho para Zoe. Onde eles vão, se não tiver o tapetinho da oração, você precisa ver. E a Zoe é que mais ama, né? Tem dia que Davi, não, mãe, hoje não, mas a Zoe, não, filho, levanta a oração, tapete, vamos orar. Então, eu acho lindo essa sensibilidade que o Espírito dá para vocês, para os líderes, em especial, a receber de Deus essa inspiração direcionada mesmo pelo Espírito que tem contagiado as crianças, sabe? Levar a criança para um alvo de Deus. Sim. Isso é muito lindo, sabe? Sim. E deixa eu te falar, agora para fechar, tem tantas coisas, deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta. Uma pastora aqui da Bahia, pastora Cícera, linda pastora Cícera, ela escreveu assim: criança dentro da igreja. E eu pergunto como serão os futuros pastores e missionários. Isso. Lá na cidade dela, é na Bahia, ela falou que, sim, que na cidade dela é muita escassez espiritual, em especial para as crianças. Qual o seu conselho para ela, pastora? Então, pastora, precisa investir. E não precisa de muito, sabe, pastora? Não precisa de grandes coisas. Às vezes a gente acha que para investir nas crianças precisa de grandes coisas. Não! Você só precisa de uma pessoa, minha irmã, aí na sua cidade, com o coração disponível para deixar que o Espírito Santo trabalhe através dela. Uma pessoa. Uma pessoa, pastora. Uma pessoa que fala: Espírito Santo, vem e me ajuda a trabalhar com essas crianças. Você só precisa disso. Você só precisa da chama do Espírito Santo queimando dentro de você. E você vai fazer diferença na vida dessas crianças. Amém. Só isso. Né? E eu profetizo, minha querida, aí na sua cidade, que o seu coração vai ser o primeiro a ser incendiado por isso. E o Senhor vai derramar um amor sobre você, por essas crianças. E você vai ser a primeira a se levantar. Se levantar, né? Para fazer algo a favor dessas crianças. E gerar, né, em outras pessoas um coração queimando por essas crianças. Pastora, não precisa de muito. Nós não precisamos de muito, pastora Cícera. Nós não precisamos de muito. Amém. Nós só precisamos ouvir o Espírito Santo falando conosco, porque Ele fala conosco. Ele fala conosco. Amém. É só isso, pastora. Não é muita coisa. Não tem regras, pastora Mônica. Não tem regras. É só o coração. Porque o Senhor quer começar aqui na sua igreja. Amém. E depois, né, igual a minha camiseta aqui, ó, os confins da terra. Aleluia. A sua igreja é só um treinamento. É só um treinamento. O Senhor está só te treinando ali com os pequeninos. Ai, depois que Ele te treinar ali, que você for aprovada por Ele, Ele vai te levar para os confins da terra. Então você só precisa ouvir e obedecer. Busquei sobre a face da terra alguém que se colocasse na brecha. Meu Deus. Está buscando ainda, né? Está buscando ainda sobre a face da terra essa resposta. Eu começo a falar sobre isso, pastor. Resposta de Deus, em nome de Jesus. Sim. Meu coração queima. Pastor, meu coração queima. Mas antes de finalizar, eu não queria finalizar porque passou muito rápido. A Kemi tá aqui, ó. Já deu uma hora. Aí eu espero um pouco, eu não quero finalizar. Mas eu quero finalizar com um conselho. Se você tivesse um conselho para uma mulher que não encontrou ainda seu chamado, qual conselho que você daria a essa mulher? Ouça a voz do Espírito Santo. Amém. Porque, pastora, Ele está falando com as mulheres nos últimos dias. Audivelmente, Ele está falando conosco. Aleluia. Audivelmente, Ele está falando. Você só precisa parar
e ouvir a voz do Espírito Santo. Tem até o livro do pastor Léo, né? Falando sobre isso. Só isso, pastora. Nós não precisamos de muita coisa. Só precisamos ouvir a voz do doce Espírito Santo. É verdade, amigo. A gente precisa muito dele para tudo, né, pastora? Sim. Para isso, a gente precisa ser guiados pela voz dele, né? Isso. Que lindo, que live linda, Jesus. Obrigada. Obrigada você que está aí. Você que recebeu essa palavra de encorajamento no seu coração. Você que foi ativada através da vida dessa mulher de Deus. Que tem salgado ali esse pedacinho do céu que é Quirinópolis. Glória a Deus por a sua vida, sua casa, seu marido, seus filhos, suas filhas. Ô Senhor, levanta uma geração assim, amém. Que vai defimar, Deus, o Brasil. Em nome de Jesus. Que vai amar aquilo que o Senhor ama, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que entrou, você que recebeu. Agora você recebeu, agora você é um agente de Deus. Você recebeu fogo hoje, eu tenho certeza disso, porque eu estou aqui queimando através do que o Senhor derramou sobre o meu coração. Amém. Eu sei que você aí do outro lado, você recebeu. Agora você tem uma responsabilidade. Você vai gerar esse fogo em outro coração, para que ele seja despertado como nós estamos aqui, queimando de amor para ele, tá bom? Amém. Queria pedir para a senhora orar, para finalizar. Amém. Obrigada mais uma vez, eu amo muito a sua vida me inspira. Te amo, pastora. Te amo muito. Estamos sempre aqui à disposição, viu? Quando a senhora quiser, estamos aqui para servir. Amém. Vamos orar. Né, Pai? No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por cada pessoa que entrou aqui nessa live, Senhor. E eu quero profetizar, Senhor, sobre cada igreja aqui representada, sobre cada mulher aqui, sobre cada homem. Senhor, que o coração deles queime e incendeie, Senhor, por aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Senhor, derrama um coração incendiado, um coração em chamas, ó Deus, sobre essa nação, sobre esse povo. Senhor, venha despertar em nós. Venha despertar em nós, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor designou a nós. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre cada igreja, eu profetizo sobre cada pessoa aqui, Senhor, uma unção de amor, de compaixão. Senhor, que eles amem as nações, que eles amem, Senhor, as crianças. Senhor, batiza cada igreja aqui, Senhor, com amor. Espírito Santo de Deus, eu profetizo mulheres guerreiras, mulheres ousadas, mulheres determinadas, Senhor, mulheres que querem cumprir um propósito, Senhor, a começar dentro da sua casa, mulheres, ó Deus, que vão restabelecer fundamentos dentro do seu lar, mulheres que vão ser ajudadoras idôneas dos seus esposos, mulheres que vão amar os seus filhos e criar eles segundo a luz da tua palavra. Senhor, eu profetizo um novo tempo sobre as mulheres guerreiras, mulheres de joelhos pelos seus esposos, mulheres guerreiras na oração, mulheres intercessoras que vão fazer diferença aonde elas pisarem. Senhor, mulheres, Senhor, que vão usar a voz profética sobre as crianças, mulheres que vão usar a voz profética sobre essa nação e sobre os seus lares. Pai, eu profetizo isso sobre cada mulher nessa live, sobre cada homem, Senhor. Homens, Senhor, que vão tomar o seu lugar de sacerdote sobre a sua casa. Homens valentes, guerreiros valentes, que vão se posicionar no lugar que o Senhor chamou e vão fazer a diferença na sua casa e na sua família. Homens, Senhor, que vão ser pais. Homens, Senhor, que vão ser esposos. Homens, Senhor, que vão honrar aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Eu profetizo, Senhor, sobre nós um novo tempo. Um novo tempo. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Te amo, viu? Também. Um beijo. Dê um abraço às meninas. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amém. Deus abençoe. No nome de Jesus. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir.